nós estamos de volta para mais uma vez trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta feita nós queremos trazer um comentário sobre a 13ª lição, portanto, a nossa última lição desse primeiro trimestre de 2022. Já estamos entrando na antessala do próximo trimestre, do segundo trimestre, aonde nós vamos comentar sobre duas cartas gerais, que é Hebreus e Tiago. Vão ser 10 lições com base em Hebreus e 3 lições com base em Tiago. Mas antes de continuarmos aqui o nosso comentário, ou darmos início, nós vamos ver aqui a apresentação do conteúdo do próximo trimestre. Pode liberar aí, produção. Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. Um roteiro de estudos do culto da família com escola dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Estamos de volta, meus irmãos. Nós vamos agora comentar sobre a lição de número 13. Tema da lição: José, o governador do Egito. A lição passada, que foi a lição de número 12, nós falamos sobre a questão da venda de José, né? José sendo vendido como escravo pelos irmãos. Na lição de hoje nós vamos ver que esse cenário ele vai ter uma mudança radical, porque a gente vai ver que do capítulo 41 até o capítulo 50 a gente vai ver José de uma forma diferente. Então, já para iniciarmos aqui, nós precisamos deixar bem claro que o capítulo 41 é como se fosse uma dobradiça, onde a gente vai ver que José ele vai sair do cárcere para se apresentar a Faraó. Ele vai deixar de ser escravo e vai se tornar um grande governador, ou o segundo maior em todo o Império Egípcio. Então, nós vamos trazer algumas lições com base nessa seção de capítulos, do capítulo 41 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Lembrando que essa seção de capítulos, ela fala de 3 assuntos, que a gente pode dizer que são assuntos assim principais. A primeira seção a gente vai ver, no capítulo 41, que vai ser onde José ele vai ser levado à presença do rei Faraó para interpretar os sonhos. Lembrando que José, quando ele vai se apresentar a Faraó, ele já tem 30 anos de idade. Já se passaram 2 anos de quando aqui esse servo de Faraó, que servia na face de Faraó ali, vai se lembrar de José. Ele havia esquecido durante esses 2 anos. Então, agora ele vai se lembrar, porque vão procurar em todo o reino alguém que interpretasse os sonhos de Faraó. Ninguém vai ser encontrado. Vai ser aonde esse servidor de Faraó vai lembrar de José lá da prisão. E é aonde ele vai noticiar Faraó acerca de José. E a gente vai ver que José ele vai se apresentar aos 30 anos diante de Faraó. E ali a gente vai ver todo o desenrolar dessa primeira sessão de capítulo. E nessa mesma sessão vai estar envolvido a questão dos irmãos de José, né, serem conhecidos por ele ali no Egito. Isso depois de 7 anos de fartura, depois de 2 anos de escassez. Então a gente vai ver que vai ser 9 anos aí depois que José se apresenta. Então José já vai estar numa meia-idade, já chegando aos 40 anos de idade. Então é isso que a gente precisa destacar nessa primeira sessão. A segunda sessão vai iniciar ali no capítulo 46, que é onde Jacó ele vai ser informado de que o seu filho José está vivo e de que é o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época. E aonde a gente vai ver que Jacó ele vai sair ali da onde ele morava, da sua residência. Antes de chegar ao Egito, ele vai encostar em um lugar conhecido como Berseba, que é aonde ele foi criado, a sua
infância, a sua adolescência, ele passou ali naquele lugar, que é onde vai gerar, ou vamos dizer que vai acontecer os assuntos, na verdade, principais da vida de Abraão e da vida de Isaac, que vai ser naquela região de Berseba. Então, Jacó, quando ele vai iniciar a sua odisseia, ela vai girar em torno de Berseba, porque é de Berseba que ele vai sair e fugir, né, de Esaú em direção à casa de Labão, que é para Padã Arã. E a gente vai ver que agora ele vai sair para ir para o Egito, viver seus últimos 17 anos de vida no Egito, mas antes ele encosta em Berseba para quê? Para levantar um altar a Deus, para adorar a Deus no lugar onde seu avô adorava, aonde o seu, na verdade, pai adorava, que era Isaac. Então, ali era um lugar onde Deus já havia se manifestado de muitas formas e a muitas pessoas, como Abraão, quando pediu Isaac como sacrifício. Foi naquela região também onde Deus se manifestou a Agar, que era escrava e mãe de Ismael. Então, a gente vê que aquele lugar ele foi marcado na vida dos patriarcas. Então, vai ser nesse lugar que a gente vai ver Jacó ali levantando um altar de gratidão a Deus pela vida do seu filho, e onde ele vai perguntar a Deus se a subida dele ao Egito vai ser permitida por Deus, e é onde Deus vai dar um sinal verde de permissão para que ele suba ao Egito, e é onde a gente vai ver que o povo, ou a família de Jacó, quando eles vão para o Egito, ali é Deus dando a eles, vamos dizer que uma pureza, uma restauração à sua família, porque quando eles estavam em Canaã, ali na casa de Jacó, os filhos todos estavam se misturando com as cananéias, fazendo alianças através do casamento. Então eles vão para o Egito para, de uma certa forma, se purificarem ali dos cananeus. E é onde a gente vai ver que tudo isso vai acontecer na terra de Gozém, que vai ser aonde ali José vai, ou o faraó vai dar José para que José passe para os seus descendentes. Então a gente vai ver o desenrolar disso na próxima, vamos dizer que sessão desses capítulos. A segunda, a gente descreve tudo isso. Já a terceira, para fechar os 50 capítulos, a gente vai ver a morte do velho Jacó e as bênçãos que ele vai dispor sobre os seus 12 filhos. E é onde a gente vai ver também que depois da morte de Jacó, a gente vai ver que os irmãos de José vão ficar preocupados, achando que ele ia de uma certa forma continuar irado, ou de uma certa forma não ia perdoar o que eles haviam feito contra a vida dele. E é onde a gente vai ver que José vai dispensar o perdão e vai dizer: olha, vocês agora estão debaixo da minha proteção, eu vou ajudar vocês. Então a gente vai ver que José, ele esquece todo aquele mal que os seus irmãos fizeram e aplica o que o comentarista aqui vai comentar no terceiro ponto, que é a questão da teologia da providência divina, onde Deus vai prover, ou de uma certa forma redirecionar aquilo que era mal para o seu propósito divino. Então, na lição de hoje, com base nesses capítulos, do capítulo 41 a 50, nós vamos aprender todas essas verdades. Então, antes de passarmos aqui aos nossos objetivos, eu preciso agradecer a todos os irmãos que sempre contribuíram de uma forma direta e indireta para esse canal, sempre compartilhando, assistindo os vídeos. Quero agradecer também pela vida dos irmãos que fazem parte do nosso grupo, que já tem mais de 200 membros, graças a Deus. E ali a gente, no decorrer da semana, a gente tem aprendido, ali é apresentado fontes de pesquisa com relação aos assuntos, e aonde a gente tem mais oportunidade de aprender, de interagir. Então, você que não faz parte desse grupo, a gente sempre deixa aqui nas descrições dos vídeos, a gente sempre deixa o link do grupo. Você querendo entrar, fique à vontade para aprender juntamente com a gente. E você que não é inscrito nesse canal, não perca essa oportunidade de se inscrever para que, quando a gente vier colocar um novo vídeo, você seja notificado. Então, deixa o sininho aí ativado para essas notificações lhe informar quando chegar conteúdo novo no nosso canal. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos passar agora os nossos objetivos. O primeiro objetivo
diz: saber que nada atrapalha os planos de Deus. O segundo objetivo, praticar e oferecer o perdão sempre. E o terceiro e último, agir, abençoando e ajudando as pessoas. Então a nossa lição, ela será centrada nesses três objetivos, aonde a gente tem que saber que nada vai atrapalhar os planos ou o propósito pelo qual nós fomos criados. Deus, ele tem um projeto, ele tem um propósito para a vida de cada um. E é isso que a gente tem que entender, saber que nada, as circunstâncias não são maiores que o nosso Deus. Então elas não podem atrapalhar esses planos que Deus já tem projetado para a vida de cada um. E a gente tem que entender que a questão do perdão é algo cristão. Se nós somos discípulos, fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que dispensar o perdão. O perdão tem que ser algo do qual a gente venha praticar, todos os dias, perdoando uns aos outros para a glória de Deus. É esse o entendimento que a gente tem que deixar claro diante da nossa classe. Entender que nós somos levados a refletirmos que aonde os cristãos se reúnem, não há espaço para o ódio, para o rancor, para a amargura, mas sim para o perdão. O perdão é algo que tem que estar presente em nossas atitudes, em nossas vidas, e que a nossa motivação ao perdoar seja autêntica e verdadeira. Lembrando que tem muitas pessoas que às vezes não sabem identificar o que significa perdão. Perdão não é a mesma coisa que amnésia, porque tem gente que acha que perdoa e o perdão é quando você esquece daquele fato. Na verdade, não é. O perdão é quando você lembra daquele fato e não sente nenhum rancor, nenhum ódio. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Então, perdão, você perdoou, mas sempre vai lembrar. Mas essa lembrança, ela não te escraviza, ela não te domina, ela não tem nenhum poder de atuação sobre você. Você olha e entende, de que foi sarado, de que aquela ferida lá se fechou. E é isso que a gente precisa deixar claro com relação ao perdão. Agora nós vamos passar ao nosso textual para podermos darmos continuidade aqui no nosso comentário. Nosso textual, ele se encontra em Gênesis 45 e o verso de número 5, que diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Passar a nossa verdade prática. Nossa verdade prática, ela diz: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Então a nossa verdade prática, ela na verdade, ela contextualiza a questão das suposições humanas. Às vezes acontece um fato na vida de uma determinada pessoa, a pessoa naquele momento, ela não enxerga o que está acontecendo, o que vai acontecer. E às vezes pode olhar pela ótica do, vamos dizer que do ponto negativismo, e às vezes ela não vê a mão de Deus. Então a verdade prática, para nós, ela esclarece muito. E isso com base aqui na vida de José, nesse cenário onde José está inserido com seus irmãos, a gente vê Deus trabalhando ali na vida de José para preservar a família dos patriarcas, aquelas 70 pessoas que faziam parte ali da família de Jacó. Então a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas e de que tudo que sobrevém sobre nossas vidas há um propósito. E tudo que vem é para a glória de Deus. E a gente tem que aceitar essas verdades para que o Senhor, assim, seja glorificado. Nós vamos agora passar ao nosso primeiro ponto da lição, que fala sobre José torna-se governador. Mas antes eu quero deixar exposto aqui a nossa introdução, que é bem pequena, que diz: aprenderemos que um caráter perdoador e sem rancor é o caminho para a excelência. Nós vemos aqui, diante da nossa introdução, que
a questão do caráter perdoador, que é com base na história de José, a gente vai ver que José ele adquiriu esse caráter, não foi da noite para o dia. Isso foi um espaço de tempo de anos, sendo humilde, sendo uma pessoa conservadora de valores morais, sendo uma pessoa que respeitava os princípios, que não trocava os princípios por coisas passageiras, mas ele estava sempre procurando agradar a Deus. Era uma pessoa que professava a sua fé aonde chegava. Então a gente percebe que o caráter dele se tornou um caráter excelente. E é por isso que ele é um tipo de Cristo, como falei na lição passada, ele é um retrato de Cristo aqui no Antigo Testamento, em especial nesse período. Então, o primeiro ponto da nossa lição, quando fala José torna-se um governador, aqui com base no capítulo 41, a gente precisa ter um entendimento que aqui no capítulo 41, essa passagem de José, desse cenário de prisão, de cárcere, ele vai ser elevado a um patamar mais elevado. É onde a gente vai ver que ele vai passar de escravo a governador. Ele vai passar de um simples prisioneiro para alguém importante, diante do rei Faraó, para alguém que pode interpretar sonhos. E essa vai ser um tipo de, vamos dizer que de chave para que José ele adentre essa porta, que é a porta da excelência. E a gente vai ver com detalhes nesse ponto que José, em todos os quesitos, ele vai direcionar a glória para Deus. No início aqui, quando José vai se apresentar a Faraó, a gente precisa destacar que o Faraó vai chegar diante de José elogiando ele. E ele vai dizer que nele mesmo não há poder nenhum, não há autoridade nenhuma para interpretar sonho, mas que o Deus dele iria fazer saber ao rei a interpretação daquele sonho. Então, como bem diz aqui o nosso comentarista, todos gostamos dessa parte da vida de José, mas ela é um resultado do que veio antes. Os anos de humilhação produziram nele um caráter e as condições necessárias para que não se afogasse ludibriado pelo poder. Então a gente precisa ter esse entendimento. Na lição passada nós comentamos aqui que José, desde quando ele sai da casa do pai, ele já sai aprendendo. É como se cada etapa da vida de José fosse uma série que ele estivesse estudando. Então, na prisão também, ele estava ali cursando, ou vamos dizer que praticando a questão da humildade, a questão de ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa de caráter, de boa índole. E a gente vai ver que isso vai servir para a vida dele toda, para que ele, quando chegasse no lugar mais alto, que a ele estava reservado, ele não viesse se ufanar no orgulho, em achar que era alguma coisa, em bater no peito e dizer que era o cara. Então a gente precisa ter esse entendimento e aprender com a vida de José, que nos degraus a gente precisa trilhar cada um deles, sem queimar etapa, para que a gente também venha aprender a ser uma pessoa humilde, uma pessoa de caráter. Para que quando a gente venha ser colocado em um lugar de destaque, seja na sociedade, seja no meio onde a gente faz parte, mas que seja para a glória de Deus e não venha se afogar aí, quem sabe, ou ser ludibriado pelos holofotes da vida. Então nós precisamos aprender aqui com José. O primeiro tópico vai falar sobre os sonhos de Faraó. Aqui a gente precisa destacar que esses sonhos, assim como os sonhos de José, eles são um paralelismo. Vai ser 2 sonhos e uma só interpretação. É onde Faraó ele vai sonhar com 7 vacas magras e depois 7 vacas gordas. As magras vão consumir as gordas. E da mesma forma 7 espigas secas e depois 7 espigas aí que vão ser cheias e as cheias vão ser consumidas pelas secas. Então José, pela parte de Deus, ele vai dar a interpretação dizendo que não são 2 sonhos, mas um só. Ou seja, 2 sonhos, de uma certa forma, num paralelismo, tem o mesmo significado.
que haveria 7 anos de abundância, 7 anos de sequidão, e que nos 7 anos de abundância devia reservar para poder passar pelos 7 anos de sequidão. E a gente precisa entender que foi nesse período da história do povo egípcio, ou dos egípcios, que eles mais prosperaram, que eles mais compraram terra, que eles mais adquiriram posses. Porque através de José, o Egito vai enriquecer, vai se tornar a maior potência mundial. Se já era grande antes de José, agora vai se tornar muito maior, através de José, porque José, ele estava ali direcionado por Deus, ele tinha aqueles projetos que Deus lhe colocara. Então, aquela questão de administração que José tinha, com perspectiva ao futuro, ela foi dada por Deus. E diante desse tópico, a gente precisa esclarecer que, como muitos acreditam, que José, ele era um retrato de alguém que tinha uma bola de cristal, de alguém que adivinhava o futuro, de um agoureiro, alguma coisa do tipo. Na verdade, José, ele interpretava os sonhos, não era a partir de técnicas rígidas, não, mas era pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo que mostrava a ele o significado de todos aqueles sonhos. E é isso que a gente precisa deixar bem claro, entendendo que a palavra de Deus, como bem informa aqui o comentarista, ela tem que ser tida como um coador, como um filtro, e aonde todo sonho ele tem que ser elevado a esse filtro, a esse coador, para que os sonhos pessoais eles não venham substituir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela serve de padrão para comparar toda e qualquer revelação, vamos dizer que particular, de indivíduos, porque tem muita gente hoje que vive no nosso meio enganada, com fé em uma profecia que lançaram para ela, com fé em uma palavra que alguém lançou para ela e deixa a Bíblia de lado. Menospreza a Bíblia e prefere acreditar em uma determinada promessa ou profecia, e é isso que a gente precisa deixar bem claro, que todo e qualquer sonho tem que ser comparado com a Bíblia. Se fugir dos padrões da Bíblia, nós não podemos aceitar. É isso que nós precisamos ensinar na nossa classe. Porque hoje nós estamos em uma geração que sonha muito, que tem muitos sonhos, de abrir, quem sabe, algo na área teológica, de revelações, e a gente precisa desmistificar isso comparado com a palavra de Deus. Então, a Escola Bíblica Dominical, as nossas lições, ela tem esse objetivo, de aplanar os caminhos, de esclarecer, de abrir clareira para o bom entendimento da verdade, da verdadeira palavra de Deus. E é isso que a gente precisa deixar bem claro diante desse tópico. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o governador do Egito. Nesse tópico, a gente quer destacar aqui que José, ele vai chegar a esse, vamos dizer que a esse ponto, de se tornar o segundo vice, o primeiro vice, o segundo no governo do Egito, e a gente vai ver que ele vai se tornar o braço direito de Faraó. E tudo isso a gente precisa destacar que José ele vai chegar a esse mais alto posto do Egito através dos conselhos. Ele vai revelar o sonho e ao mesmo tempo ele vai dar um conselho sábio a Faraó, dizendo para que Faraó escolha um homem que tenha um coração temente, um coração sábio, para administrar, para fazer projetos para o futuro, para fazer celeiros, para ter aí as porções guardadas. Depois ele vai dar um outro conselho, dizendo para que Faraó também levante em cada província um governador. Aí a gente vai ver que tudo isso Faraó vai observar atentamente. Depois Faraó vai chegar à conclusão: aonde eu acharei um homem conforme vamos dizer que essas qualidades, a não ser você? E aí vai colocar o anel de Faraó no dedo de José, e José ele vai agora fazer parte da nata do Egito,
do alto escalão, né, do governo dos egípcios. Ele vai se tornar aí ministro, ele vai se tornar um chanceler da corte real dos faraós. É onde ele vai se tornar esse governador. Então a gente precisa entender que José aqui, ele não vai cair de paraquedas, ele não vai ter sorte, não é aquela mesma perspectiva de que alguém ganha na loteria, não. José aqui, ele vai chegar a esse posto pelos conselhos que ele vai dar a Faraó. Tem até um provérbio popular que o povo diz que antigamente que quem dava um bom conselho ganhava um camelo. E aqui a gente vê que José ele vai dar conselhos sábios, né, a Faraó. E Faraó vai reconhecer que José entendia do que estava falando e aonde ele vai receber essa promoção, é onde ele vai dar um salto na sua vida. Então, capítulo 41, a gente quer destacar ainda que esse capítulo vai descrever esse salto. Por isso que ele é considerado essa dobradiça, esse divisor de águas na história de José. É porque a gente vai ver que José vai sair da prisão para o trono. Vamos agora ao próximo tópico, o tópico de número 3, esposa e filhos no Egito. Aqui a gente vai ver que José ele vai se casar, né, com uma mulher por nome Asenate e vai ter 2 filhos, um que a gente vai ver que é o filho que ele vai chamar de Manassés, que dá a ideia de esquecer, porque é uma conotação ao seu passado, e o segundo vai ser Efraim, que dá a ideia de que Deus me fez crescer, ou falando a respeito depois do capítulo 41, depois desse divisor de águas, que ele é promovido. Então ele vai ter esses 2 filhos, ele vai ter essa família, e a esposa dele, que é a Asenate, ela vem da alta e prestigiada classe social, ou sacerdotal, né, egípcia, e é onde a gente vai ver que José agora, de uma certa forma, ele vai estar enquadrado dentro dessa sociedade, porque a esposa dele fazia parte desse clero. Então, a família dele já vai estar instabilizada dentro do governo. Então, o segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre José perdoa os seus irmãos. Nesse ponto é onde a gente vai ver que José ele vai reconhecer os seus irmãos, e a gente precisa também sempre, né, destacar essa questão de que isso não é da noite para o dia, é um espaço de tempo aqui. José ele é constituído governador, depois ele se casa, tem filhos, e isso vai passando tempo. Vai passar 7 anos, né, de abundância, depois vai vir 2 anos de fome, e vai ser depois desses 2 anos que José vai poder, né, ter o primeiro contato com os seus irmãos. É onde a gente vai ver que o primeiro tópico da nossa lição vai falar fome e confrontação, com relação à fome que começou a se esticar em todo aquele mundo da antiguidade, e a gente sabe que todas as pessoas, todas as comitivas passavam ali onde Jacó morava, carregados de alimento vindo do Egito. E a gente, observando bem o texto, a gente vai ver que os filhos de Jacó, eles eram meio que parados, né? Não tinham atitudes, porque eles viam as pessoas vindo do Egito, carregados de alimento, e o texto pelo menos não demonstra que nenhum deles teve essa atitude de dizer ao pai Jacó que ia comprar, né, alimento. Via ali todos passando nessa cidade, mas não tiveram essa atitude, a não ser Jacó. Moisés escrevendo vai destacar que foi Jacó que teve essa atitude de mandar 10 filhos ir ao Egito comprar alimento para que trouxesse para a terra de Canaã. Então a gente vai ver que isso foi depois, 22 anos depois do que eles fizeram com José. É onde José vai ter, né, seus irmãos ali diante dele, vai haver aquele confronto. E a gente vai aprender isso com detalhe nesse ponto. O segundo tópico da nossa lição fala sobre revelação e reconciliação. E nesse segundo tópico a gente vai ver que José ele vai se revelar e ao mesmo tempo ele vai se reconciliar. Lembrando que essa reconciliação ela vai se dar, né, depois aqui
vamos dizer que da fala de Judá, depois que Judá, de uma certa forma, ele convence ou comove o coração de José, mesmo sem saber que era José, acerca da transformação, acerca da pureza que eles alcançaram. Que eles já não eram mais aquelas pessoas de 20 anos atrás. Eles adquiriram maturidade, eles cresceram, eles tiveram uma mudança, e é isso que José vai ver, que eles estão mais unidos, que eles estão unidos, e agora a união deles já não é mais para fazer o mal, mas para trazer paz aos seus filhos, aos seus netos, aos seus descendentes. E é isso que José vai fazer. José vai se revelar e vai se reconciliar com os seus irmãos. O terceiro e último tópico desse segundo ponto fala sobre a teologia da providência. Nesse ponto, nesse tópico, que a gente vai ver que José ele vai informar aos irmãos de que tudo isso era uma providência divina, de que Deus, como a gente bem leu aqui no textual, Deus enviou José adiante deles, para que através de José eles alcançassem aí, vamos dizer que benevolência, misericórdia de Deus, e não viesse a passar fome, não viesse a morrer de fome lá em Canaã. O último ponto da nossa lição fala sobre os últimos dias de Jacó e de José. Nesse ponto aqui a gente vai ver que Jacó, nessa seção de capítulo do 46 ao 50, vai descrever tanto a morte de Jacó como a morte de José. A gente vai ver que Jacó aqui, ele vai viver os seus últimos 17 anos ao lado do seu filho José. Depois que Jacó morre, antes ele vai dar as bênçãos sobre os seus 12 filhos, depois sobre os filhos de José, e a gente vai ver que depois que ele morre, ele vai ser enterrado ao lado ali das covas ali de Abraão, de Sara, de Isaac, seu pai, de sua mãe Rebeca e da sua esposa Léia. Então a gente vai ver isso tudo sendo descrito aqui nessa seção de capítulo. Vamos ver também a morte de José. Vamos ver que José aqui, ele já vai morrer avançado em idade. A Moisés aqui vai deixar de uma forma bem clara que José ele vai alcançar até a terceira geração do seu filho Efraim. Então José ele conheceu os seus bisnetos, e é isso que a gente precisa deixar bem claro. O primeiro tópico, Jacó no Egito. Aqui nesse primeiro tópico a gente vai ver a chegada de Jacó, quando ele sai de Berseba, que ele oferece um culto a Deus, ele vai entrar no Egito, e nesse tópico a gente vai ver que a chegada ali vai ser um momento muito emocionante do texto, onde ele vai ter o encontro com seu filho, que ele achara que havia perdido, havia 22 anos que ele sofria de um luto eterno, e agora, como bem fala aqui o nosso comentarista, é algo indescritível, não tem como a gente descrever todas as oscilações das emoções desse momento, nesse cenário, quando Jacó entra no Egito e é recepcionado pelo seu filho José. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a generosidade de José. Aqui nesse tópico a gente vai ver que é depois da morte de Jacó, que é onde os irmãos de José, eles vão ao encontro de José pedindo misericórdia, porque eles viram que Jacó havia morrido e eles acharam que José ainda tinha alguma mágoa, não tinha feito nenhum mal a eles por temor, ou amor, ou respeito ao seu pai Jacó. Mas agora que ele acabara de morrer, eles achavam que José ia governar ele com vara. E a gente percebe que José, ele demonstra generosidade. Ele diz que Deus o havia restaurado, o havia curado, o havia tirado toda a angústia, toda a ódio, toda, vamos dizer que falta até mesmo de perdão. Tudo isso, José, ele havia alcançado uma excelência no seu caráter. Ele era alguém perdoador, alguém generoso. E aí ele vai se declarar aos seus irmãos, dizendo para que eles não temam, para que eles não fiquem com medo, não fiquem, quem sabe, com o pé atrás com relação a ele, que nada disso ia acontecer, ele não ia fazer nenhum mal. E por último, o último tópico, José. Aqui o tópico fala morrendo na esperança, mas é José morrendo na esperança, porque quando José ele vai morrer, ele vai dar os últimos conselhos
né, os seus descendentes, dizendo que eles seriam em algum momento ali tirados por Deus daquele lugar do Egito para retornar à terra que Deus havia prometido, né, aos seus pais. E a gente entende que José que ele vai fazer um pedido. Qual é o pedido de José? Que o povo hebreu ali não deixasse os seus ossos no Egito, mas que levasse com eles. E é isso que a gente precisa deixar bem claro. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.